não somos assim tão racionais. O que é que achas que faz falta para começarmos a falar mais abertamente sobre o tema da saúde mental? Teres pessoas que te chamam a atenção e que te dizem atenção, porque isso é demasiado, ou não é preciso isso tudo, eu acho que isso é extremamente importante. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje temos aqui o grande Daniel Guerreiro. Daniel, Olá a todos. Olá, Paulo. Obrigado por esse Obrigado convite. pelo convite. Já estive aqui no podcast do Daniel e gostei muito de conhecê-lo e depois convidei-o aqui para falarmos aqui um pouco. O Daniel é uma pessoa que tem aqui um conhecimento profundo sobre temas que nós vamos falar. Lembro do Nietzsche e E a pressão. e vamos explorar isso. Vamos explorar Nietzsche que não dá para explorar Não. muito ele. Ou demasiado. Então, vou apresentar o Daniel, para quem não conhece. O Daniel trabalha há mais de uma década na área da saúde mental, trabalhou durante muitos anos enquanto hipnoterapeuta e formador nas áreas de hipnose, linguagem corporal e desenvolvimento pessoal. Formou milhares de pessoas através de formações presenciais e online, entrevistou profissionais da área, escreveu 2 livros e desenvolveu mais de 10 programas online dentro destas matérias, e alguns também conhecem por ter participado no Big Brother 2020, em que há algumas perguntas curiosas sobre aqui, o que é que se passa lá dentro da cabeça das pessoas, a parte comportamental, que é sempre uma área também fascinante. Mas vamos falar sobre emoções e inteligência emocional, e a minha primeira pergunta, Daniel, é para ti, tua visão sobre o mundo, sobre a vida, qual é a importância das emoções? É mesmo para ser aberto. Bem, Pegas então- onde quiseres. Então vamos lá. Eu acho que emoções complementadas com raciocínio é das maiores virtudes que temos hoje em dia. Porque se olharmos para um período da história em que era basicamente emoções e pouco ou nenhum raciocínio, as coisas eram muito animalescas, era tudo muito na base da sobrevivência, não havia muitos conceitos de certo ou errado ou coisas morais, digamos assim. Portanto, desde que temos esta massinha cinzenta interessante, as duas complementam-se. Opa, o que é que eu te diria? Eu diria de que, embora exista muita coisa na nossa vida sobre a qual nós não temos absolutamente controle nenhum, parece sempre um clichê dizermos isto aqui, não escolhes aquilo que te acontece, mas sim a forma como reages, mas é um daqueles clichês que não podemos ignorar ou deixar passar só porque 300 pessoas já o disseram. Às vezes as pessoas dizem, mas toda a gente diz isso, a verdade não muda só porque é outra pessoa a dizer, e vale a pena pensar que de facto, embora não tenhamos controle sobre grande parte das coisas da nossa vida, aquelas que temos dependem maioritariamente das nossas emoções, quer dizer, define a nossa qualidade de vida, define o nosso bem ou mal-estar, define os nossos relacionamentos, as nossas conversas, define a forma como olhamos para o nosso corpo ou como, sei lá, quer dizer, está na base de tudo. Nós somos seres emocionais. Espanta-me quando as pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa extremamente racional. Não. Normalmente a pessoa, quando diz sou extremamente racional, ela está a utilizar este tipo de raciocínio para justificar, por exemplo, crenças negativas ou emoções de resistência perante uma situação, para dizer, não, eu sou muito racional. Não somos assim tão racionais. Nós agimos por emoção e raciocinamos depois. Nós compramos aquilo que gostamos e depois arranjamos uma justificação barata qualquer para termos feito isso. Mas nós somos, acima de tudo, seres emocionais. E achas que as emoções, há uma teoria que as emoções atrapalham o processo de tomada de decisão? Ou seja, vamos buscar a ideia de Platão, Descartes, por exemplo, Sim. nós devíamos usar a razão, puramente a razão, e as emoções apenas servem para nos atrapalhar. Qual é a tua visão sobre esta ideia? Bem, também assim, é um conhecimento que se calhar não tinha sido tão explorado na altura como foi agora. Isso. Eu não sei se interfere a palavra certa, eu diria que elas desempenham algum tipo de papel. Acho que elas merecem ser analisadas, não que obrigatoriamente atrapalham. Eu acho que se calhar a ideia de atrapalhar são ou porque nos fazem agir de forma impulsiva e nos fazem tomar decisões na base da impulsão, e normalmente isso não é bom, ou se calhar parece que atrapalham porque nos criam ali algum medo ou alguma resistência perante uma decisão que possamos tomar. Mas eu acho que tudo isso está apto para análise, quer dizer, as emoções acho que desempenham um bom papel. Eu, por exemplo, hoje em dia sou uma pessoa muito menos impulsiva nas minhas compras do que era antigamente. Antigamente era do género, tipo a Ariana Grande, eu vejo, eu quero, eu gosto, eu compro. Quero posso ir mais como as crianças, não é? Basicamente era isso. E hoje em dia eu sinto o desejo e penso assim, a minha experiência com este tipo de emoções diz-me que eu estou a agir de forma precipitada. Por que não esperarmos 24 ou 48 horas para perceber se no final eu ainda quero isto aqui ou se não arranjo uma outra Depois solução, vou pedir etc. confirmação à sua, a ver se isto Olha, por exemplo, ainda ontem tive para ir comprar um gimbal. Um quê? Um gimbal. Que é isso? Um gimbal é aqueles estabilizadores de câmaras.
Pois já Pronto. percebi. Não, Quando a Daniela antes de chegar, estava aqui a perguntar à Eu equipa: adoro estas coisas. isto tem 300, não sei quem, isto. Eu não sei se tem tantos. Não sei. Opa, e depois virem para a Soraya e disse: não, há aqui esta oportunidade, lá em cima no norte sai mais barato, são menos 50 euros, não é uma grande diferença, mas eu penso, por que não? Se eu posso. Portanto, o facto de eu ter prestado atenção às minhas emoções e ter visto onde é que elas me levaram muitas das vezes por precipitação, hoje em dia eu não sinto que elas me atrapalham, acho que elas são apenas é uma manifestação do sistema nervoso e que eu tenho que analisar aquilo que está a acontecer. Está a dizer que isto é importante para ti. Claro, Ou seja, tu exatamente. gostas disto, de alguma forma é importante para ti. Sim, Ou sim, seja, sim, se calhar sim, o problema sim. não são as emoções, não é? Não, eu acho que É a forma como tu lidas com as mesmas. sem dúvida, onde eu colocaria as emoções como um problema é nas primeiras emoções que temos. E na forma como, ou seja, Explica lá um bocadinho por essa exemplo, ideia. normalmente a primeira impressão nunca é correta, porque ainda não foi analisado. Ou seja, é muito fácil, por exemplo, um casal de repente tem ali qualquer coisa com a qual não concorda. E a outra pessoa diz alguma coisa que afere ou o fere, seja como for. E pela pessoa sentir-se ofendida ou magoada ou com raiva ou isso tudo, está disposta para partir para o ataque. Neste caso vamos limitar o ataque ao ataque verbal, não é? Em discutir com a outra pessoa ou tentar ofendê-la ou tentar mandá-la abaixo ou isso tudo. E sabe-se por experiência que se a pessoa que se sente desta forma esperar um pouco, nem que seja apanhar ar, respirar fundo um bocadinho ou aguardar 2 ou 3 minutos, o tipo de resposta, quer emocional, quer verbal, que vai ter, será completamente diferente. Portanto, aqui é onde eu vejo normalmente as emoções como um problema, quando as pessoas agem logo perante a primeira emoção. Estás a falar se calhar da intensidade, ou seja, eu sinto aquilo de forma, mesmo de uma escala de 1 a 10, eu estou ali 9 irritado com a minha parceira, vamos supor, e aquele 9 de irritação faz-me querer, essa função, se for a raiva, tem o objetivo de defender-me ou atacar a pessoa que me está a atacar, mas diminui a intensidade, eu tenho mais controle sobre a mesma. Tu achas que calhar que um problema de intensidade? Intensidade sim, mas eu diria que nós temos preconceitos nas nossas emoções também. Eu vou tentar explicar isto aqui. Não, eu gosto disso. Por exemplo, há uma experiência que foi feita em que colocaram um senhor vestido, muito bem vestido, na rua a tentar pedir dinheiro e basicamente ninguém lhe dava absolutamente dinheiro nenhum. Esse mesmo senhor de repente vestiu-se como alguém com poucas posses, voltou a fazer a mesma experiência e dessa forma recebeu muito mais dinheiro. Há um preconceito, não é, que temos, que alguém que se veste bem não tem necessidade de dinheiro, enquanto alguém que se não veste tão bem... Temos uma emoção se calhar negativa perante a pessoa, não é? Sim, exatamente. Pronto, nós somos preconceituosos em relação ao aspecto e somos também preconceituosos relativamente às nossas emoções. Ou seja, por exemplo, eu posso sentir erradamente que a outra pessoa me está a atacar e agir em função daquilo que eu estou a sentir. E, no entanto, a minha emoção ser, se calhar, um preconceito, não é? De uma crença qualquer que eu tenha, que acho que sempre que me dizem uma coisa... Por uma interpretação incorreta Por uma interpretação incorreta. Ok, então por também as emoções sentidas, se calhar são emoções, não vou dizer, há um dos mitos que é, nós devemos sempre sentir de dada forma, por exemplo, há pessoas que dizem assim, não devia estar irritado aqui, não devia estar triste, cada um sente como quer. Agora, é como tu disseste, calhar eu fiz uma avaliação incorreta, fiz um julgamento rápido, trouxe uma emoção indesejável e tu has de agir com base nessa emoção. Sim, porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabem isto aqui, que é quando uma situação te acontece, tu não usas todo o teu poder de raciocínio e lógica e razão para avaliar aquilo que está a acontecer. Claro. Basicamente o teu cérebro vai ao banco de dados, agarra nas experiências passadas e toma uma decisão a partir daí. Portanto, eu não sei se te exigem isto aqui também, não é? As pessoas acham que nós, porque estamos nesta profissão ou nestas áreas, devemos ser de alguma forma imunes, não é? Ou devemos ter uma espécie de inteligência emocional, da capacidade do Buda ou de algum mestre por aí, em que não nos irritamos com nada. Quer dizer, isso é desumano, não é? Claro. Perder a capacidade de sentirmos raiva, dor, angústia, medo, sofrimento, tristeza ou o que quer que seja, eu não acho que isso seja... nós sermos mestres do controle das nossas emoções. Não, todos os nutricionistas tinham o melhor índice de gordura corporal, todos os economistas eram ricos, todos os terapeutas familiares eram casados e felizes. Casa de Ferreiro Espeto de Pau, muitas vezes. É isso. E quando não é como tu dizes, não é o entendimento da emoção que faz ter isso. Ou seja, e é humano sentir emoções. Claro, quer dizer, eu não estou aqui a tentar viver uma vida em que não sinto dor. Aliás, porque eu venho de um background da minha própria vida, assim, de uma fase mais complicada da minha vida, em que o meu grande problema era a ausência de emoções. E eu lembro-me que na altura tinha pessoas do género, eu adorava ser assim frio como tu, nada te magoou. Não, vocês não têm a entender, isto é um vazio. Há qualquer coisa aqui que nós sentimos que não está certa. Portanto, a ausência de emoções não é prazerosa. E é patológica, é chamada dormência emocional. A pessoa fica. Foi diagnosticado. Eu tive uma participante que trabalhava na GNR e ela assim,
Vamos a falar sobre gerir emoções e ela fala assim, eu agora giro as minhas emoções muito bem, assim, desde que estou monocórdico. Qualquer coisa que me acontece, eu não sinto nada, por isso eu giro bem, não sinto a emoção, consigo gerir. Eu não acredito nisso. Ou seja, para já sim, nós podemos já não estar a expressar as emoções bem, mas esta ausência, isto é patológico, isto é negativo, nós devemos sentir as emoções Sim. e depois é saber o que fazer com estas emoções. Exatamente, claro. Agora não é a ausência de emoção, é estar-se morto, quer dizer, não é esse o objetivo que se quer, é saber gerir e se calhar Não estejam mortos. controlar a intensidade e controlar a forma como canalizamos essas emoções, não é de todo não sentir, as coisas vão continuar a magoar-nos ou a irritar-nos. Como é que controlamos as nossas emoções? Olha, eu acho que uma das coisas que nos faz muito bem é termos boas pessoas à nossa volta que nos chamem a atenção quando estamos a agir. Bom, a minha mulher faz esse trabalho excelentemente bem, porque quando ela me chama a Dá-te atenção, na cabeça. felizmente não muito, porque acho que eu também não lhe dei muitos motivos para isso, mas ela chama-me a atenção e já houve várias coisas que eu tive que corrigir, não por causa dela especificamente, mas sem dúvida alguma por ela também, mas porque no fundo tu analisas e percebes isto realmente é o melhor, seja com ela, seja com os meus pais, com outra pessoa qualquer, isto aqui claramente tem que ser trabalhado. Portanto, teres pessoas que te chamam a atenção e que te dizem atenção, porque isso é demasiado, ou não é preciso isso tudo, ou se calhar ultrapassaste os limites aqui, eu acho que isso é extremamente importante. Isso tem que vir em conjunto com maturidade da pessoa que ouve, de reconhecer que erra, que tem falhas e que precisam de ser trabalhadas. Sim, isso é o reconhecimento. Eu acho que essa é a parte que falta à maior parte das pessoas, porque na maior parte das vezes elas são chamadas à atenção, mas na maior parte das vezes elas veem-se aí como um ataque. E aliás, na psicologia tu percebes que normalmente quanto mais rejeitam um comportamento, principalmente nas crianças, mais elas o intensificam. Sim, porque sentem que estão a ser atacadas de alguma maneira ou que lhes estão a retirar parte da sua personalidade, exatamente, e dizem só por causa disso vou fazer ainda mais. Isso. Ou porque querem ferir, porque percebem que isso aí te magoa. Portanto, se o receptor não tiver a maturidade de reconhecer que de facto há mal nisso, eu tenho este jogo que eu faço na minha cabeça a nível de emoções e comportamentos para tentar definir mais ou menos se uma emoção e um comportamento em conjunto são certos ou errados. Então basicamente aquilo que eu faço é eu generalizo essa emoção e comportamento para o mundo todo. Ou seja, eu penso, como é que seria se toda a gente no mundo fosse assim? Então, por exemplo, imagina se eu agarrar numa coisa básica como alguém chegar numa publicação na internet de alguém que diz que está a perder peso e que está na luta e alguém vai para a caixa de comentários dizer continuas gorda ou isto ou aquilo e a pessoa responde de volta e aquilo que a outra diz é só estou a dar a minha opinião, eu penso assim, ok, vamos imaginar então que todo o mundo era assim. E tu percebes claramente, ok, então isto é um bom comportamento para se ter. Então eu procuro às vezes fazer este jogo. Às vezes demora dias, quer dizer, desde que é chamada a atenção até raciocinares acerca do assunto, tens que incluir o orgulho e mudar, demora dias, nem sempre é uma coisa instantânea. E tocaste um ponto interessante que é, há a falta de consciência que nós temos sobre nós, sobre os nossos comportamentos, e há uma ideia enviesada ou errada que temos também sobre os mesmos, e esse é um bom exemplo. Eu até fiz um post sobre isso há uns meses. Há pessoas que dizem que eu sou uma pessoa frontal e honesta. Sim. Só que tu és mais desagradável. Exatamente, não é? a falta de educação. Ou seja, mas eu tenho esta, é a mesma coisa que alguém que é agressivo e diz, não, eu sou assertivo e digo o que tem que ser dito. Ou seja, ser agressivo. Então, por vezes, esta imagem perdura, e eu acho que os outros estão errados, ou seja, não, nós temos que ser assertivos, e depois o nosso pensamento dicotómico que ou sou assim, ou engulo tudo o que me dizem, parece que não temos outras opções, ou tenho que te atacar e ficar calado para sempre. Sim. Há aqui uma variabilidade imensas de comportamentos que há tanta coisa no meio, quer dizer, só que é mais fácil termos este pensamento dicotómico. Lembras-te daquela palestra do TED, eu não me lembro do nome da senhora, que é a palestra das 5 cadeiras? Sabes o que é que eu estou a falar? Então basicamente, para quem nos está a ouvir, ela coloca 5 cadeiras no palco. A cada uma das cadeiras assume uma responsabilidade, atribui uma responsabilidade, uma personalidade, e basicamente ela diz, vamos imaginar que acontece X. Por exemplo, vamos imaginar que a minha mãe discutiu comigo. Ela senta-se na primeira cadeira e diz, esta é a cadeira do julgador. Pronto. Então nesta cadeira o que é que eu faço? Nesta cadeira eu julgo a minha mãe. Eu julgo pelas atitudes, pela falta de presença dela, pela forma como ela falou comigo na infância, pela forma como eu vejo que ela às vezes trata X fulano ou XY. Ela devia fazer melhores escolhas na vida do que não sei o que mais. Este é o papel do julgador. Depois ela passa para a outra cadeira e vai, por exemplo, para a pessoa que tem medo. Esta é a pessoa que não fala, que não discute, que não faz perguntas, que se fecha no quarto. E basicamente, o que ela tenta exemplificar é, para cada situação que acontece, tu podes ser uma destas 5 ou mais pessoas.
Não há só extremos. Tu não tens que ser nem extremamente agressivo, nem extremamente o oposto disso, em que tu ficas calado e levas com tudo. Há várias coisas no meio. Tu é que tens de decidir qual é que é o outcome que tu estás à procura. Tipo, o que é que eu vou atingir com isto aqui? Há tanta coisa que eu penso, mas que eu prefiro ficar calado. Porque eu entendo que se eu disser, eu não estou a dizer com o propósito de ajudar sequer aquela pessoa. Eu só estou a dizer com o propósito de aliviar o meu stress, porque eu sinto que aquela pessoa me magoou e eu quero responder de volta. Isso é uma das reflexões. Qual é a minha Sim. intenção com aquilo que vou dizer? Exatamente. Qual é que é o resultado que eu bem, espero disso? quero achar Sim. que eu sei o que estou a dizer, Sim. quero ter o controle, ou quero realmente ajudar a pessoa. Ou quero Exatamente. melhorar este relacionamento que tenho com esta pessoa. Mas é aquilo que estás a dizer. Isto está de extremos, pá, estes jogos de personalidade. Estou só a dar a minha opinião. A tua opinião é uma merda. Desculpa. Basicamente Já é. te vai fazer isso. um pi aqui. Exato. Não é só porque tu tens algo para dizer que tu pensaste naquilo que estás a dizer, que é fundamentado, que tem algum objetivo positivo ou que é bom sequer te só ouvir. É quer dizer. consciência e responsabilidade social, ou seja, a tua E é- liberdade e a minha, não é? Como é que se Exatamente. cruzam, E é hipócrita das pessoas, porque nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Se tu dissesse, eu digo tudo aquilo que penso, não dizes. Nós temos pensamentos obscenos, nós temos pensamentos obscuros. há coisas que Eu não lembro-me vale a do pena. estudo que foi feito que 70% das pessoas admitiram que tinham pensamentos homicidas. E depois o palestrante diz assim, as outras 30 mentiram. Quer dizer, portanto, claro que nós não dizemos Sim, tudo aquilo que pensamos. A comunicação tem que servir a um propósito. Tem não um é? filme qualquer, qual é o filme? Acho que é não é com o Jim Carrey, não, estou a fazer confusão, em que ele consegue ouvir os pensamentos das pessoas. Acho que é com... Ou é com o Ricky Gervais, se calhar. Espera, o Ricky Gervais... Eu sei uns quaisquer sobre isso. Um acho que faz Deus, o outro faz. Não, O Ricky Gervais é a invenção da mentira. acho que é isso. É da mentira, é isso. Exatamente, ele faz a invenção da Não é, mentira. então não é o mas Piofo. há um que dá para ouvir os pensamentos. Sim. Opa, eu estou-me a tentar lembrar se... Tipo, ele está no elevador com uma pessoa que eu lembro e ele assim, o que é que vais fazer hoje? E ele diz algo, tipo, imagina, vou ficar em casa, mas depois o pensamento é, eu vou não sei o quê, a minha vida é uma porcaria e vou para casa e tipo, tirar a minha vida, vou tipo... Eu sei. E ele assim, queres fazer alguma coisa hoje? Ou seja, porque ele ouve os pensamentos todos, então temos O pensamentos... que o Jim Carrey tem é, ele não consegue mentir, só diz a verdade. Mas já tem outro sem ser esse. Tem esse que tu estás a dizer. Eu estou-me a tentar lembrar se é o Jim Carrey, mas sim, é depois qualquer coisa. pesquisar. Eu acho que é com o Stephen Farrell, não é? O que faz o The Office, sim. Fazem os dois. O Ricky Gervais faz o britânico. Então ele é o... Sim, exatamente. Ele é Sim. o criador daquilo. Mas é capaz, já vou descobrir. Então vamos ver. Depois vamos discutir depois. Olha, hipnoterapia. Yes. Primeira pergunta. Não é quando eu penso, mas quando se pensa em hipnoterapia, pensa-se em hipnose. Quando se pensa em hipnose, pensa-se que alguém mete um pêndulo à minha frente e eu pareço uma galinha Sim, exato. no palco. Então, primeiro, o que é hipnoterapia? Tem alguma coisa a ver com a hipnose? Explica lá. É que hipnose chega a ser uma coisa tão básica que desilude as pessoas. Entendes? Hipnose. Sim, e a hipnoterapia também. Eu vou-te explicar porquê. Este aspecto da hipnose, do pêndulo e do relógio de bolso e do misticismo, quer dizer, isto vem da época victoriana, em que na altura havia muito este fenómeno do espiritual e de falar com os mortos. E a hipnose na altura tinha muito este aspecto de controle, e acho que estes mitos acerca da hipnose começaram por causa de uma trilogia que existiu, que chamava-se Svengali. E Svengali basicamente era um hipnotista, digamos assim, e que supostamente na história ele hipnotizou uma rapariga, uma cliente dele, pela qual ele se apaixonou, e ele tentava ali inserir alguns comportamentos. Portanto, este aspecto visual que as pessoas esperam da hipnose, em primeiro lugar, é para show-off, é para condicionamento, mas acima de tudo não é necessário. Ou seja, o contexto de uma clínica que se pratica hipnose é muito diferente de um contexto de palco. Eu fiz os dois. Então, basicamente, há estes três termos, que é o hipnotista, o hipnoterapeuta e o hipnólogo. Ok. O hipnotista é normalmente considerado aquele que hipnotiza no palco, portanto, para fins de entretenimento, que eu fiz e já vou falar sobre isso. Boa. Depois temos o hipnoterapeuta, que é aquele que utiliza a hipnose. A hipnose é basicamente uma abordagem, nós chamamos de abordagem, mas pronto, para fins terapêuticos. E depois o hipnólogo é aquele que se dedica ao estudo desta abordagem, desta matéria. Pronto. Sim, faz sentido. Então, hipnotista. Fiz muita hipnose de palco, fiz espetáculos. Dá-me um exemplo. O que é que fazias em palco? Olha, eu inicialmente Não fiz... posso já dar a mim que eu estou aqui Não, a não, entrevistar-te. Eu inicialmente fiz aquilo que se chama um espetáculo de hipnose de palco de comédia, portanto, por uma pessoa a comer uma cebola achar que era uma maçã, esquecer-se do número 7 e depois conta 11 dedos, ficar gaga. Como é que funciona isso? Basicamente, E fora de somos brincadeiras. todos, sim. Não, então isto é o seguinte.
isto é o que acontece. Vamos imaginar que eu tenho um grupo de 100 pessoas à minha frente, ok? A primeira coisa que eu fazia, para além de me apresentar, era fazer uma apresentação sobre hipnose. Esta apresentação serve já para tu condicionares as pessoas em 2 aspectos. Uma, retirares ideias erradas que as pessoas possam ter sobre a abordagem, como por exemplo controle mental, ou que vão para outra dimensão, ou que não despertam, etc. E serve para criar desejo de querer participar. Ok. Pronto. Depois, quando essa parte está feita, passamos para os testes de sugestionabilidade. Isto são aqueles testes como o dedo magnético, ou o mão magnético, ou isso tudo, que servem para ver quem é que, da plateia, naquele dia, naquele momento, naquela hora, e com aquele hipnotista, estão mais sugestionáveis. Exatamente. Isto não quer dizer que estas mesmas pessoas no outro dia tivessem com o mesmo grau de sugestionabilidade. Poderiam ser outras pessoas. Exatamente. Por isso é que é naquele dia. Quando essa parte está feita, tu selecionas entre 10 a 20 das melhores pessoas. Portanto, as que apresentam... Que tu vais mapeando, vais observando. O truque não. O desafio é tu perceberes quem é que está a fingir. Cá a pessoa estar a brincar e quem é que está a fazer a sério. Isso. Porque o teu trabalho enquanto hipnotista de palco não é mostrar que consegues hipnotizar uma pessoa que diz que não consegue ser hipnotizada. Isto é uma massagem para o ECA. Pá, eu não faço isso. Fiz e deixei de fazer. Quando essa parte está feita, traz as pessoas para o palco e aí é quando tu fazes uma indução de relaxamento, seja uma progressiva, seja uma indução de Dave Elman, o que quer que seja, para levar as pessoas até um estado mais profundo e para apresentares um dos condicionamentos principais da noite, que será, sempre que eu disser a palavra durma, e estalas o dedo, os olhos fecham, a cabeça descai e voltam a entrar num estado ainda mais profundo. E vais condicionando a pessoa. Para quê? Para que sempre que tu estás no espetáculo precisas de voltar a hipnotizar alguém, tu não tens de estar a voltar pelo processo outra vez todo de indução, porque é uma seca do caraças para quem está a assistir. É bom para quem está a passar pela experiência. Então, quando tu vês o hipnotista de palco a dizer durma e a pessoa apaga, já houve um trabalho prévio. Ela foi condicionada, exatamente. Isto aconteceu também no programa Divertidamente, que passou na SIC. Sim, pronto, que era basicamente era hipnose de palco. E depois, a partir daí, tudo aquilo que tu estás a fazer é tu estás a alterar a realidade das pessoas, porque aquilo que o teu cérebro acredita, e nós falámos sobre isto aqui no podcast que estivemos juntos, não tem que ser real, tu tens é que acreditar nisso. Então imagina que eu estou a fazer uma rotina e quero fazer alguém ficar com muita sede. Vamos imaginar. Então, em vez de eu dizer... Só se faz cedo, a pessoa já vai... Mas em vez de eu dizer, dentro de alguns momentos, irei contar de 1 até 3, quando eu chegar ao número 3, irás abrir os olhos e irás ter muita sede. Não. Eu digo, neste momento, na tua mente, tu percebes que estás a atravessar um deserto. Mas não é um deserto qualquer. Estão 40 graus centígrados. E tu começas a perceber o calor que está, começas a sentir o suor, a temperatura aumentar e a tua garganta começa a ficar seca. Este tipo de linguagem, não é? Linguagem com adjetivos, com emoções e isso tudo, começam a criar uma realidade interna na cabeça da pessoa. E o cérebro consegue ir buscar essas referências. Então, eu digo, dentro de alguns momentos, irei contar de 1 até 3, quando eu chegar ao número 3, e só quando eu chegar ao número 3, isto ainda está tudo gravado aqui, irás abrir os olhos, irás perceber que tens um copo de água à tua frente, mas não é um copo de água qualquer. É a melhor água que alguma vez tu vais beber na tua vida. Desde a cor, a temperatura, até o cheiro da água, tu vais sentir. Logo a salivar ali. E eu digo, só há um problema. É que tu não consegues encontrar a tua boca. Tu sabes onde é que está o teu nariz, as tuas orelhas, as coisas, tu não sabes onde é que está a tua boca. Eu só abro os olhos. E o que é surpreendente, tu veres, é a pessoa está e começa assim. Eu sinto. A pessoa está com sede mesmo. E começa. Algumas despejam isto aqui em cima da cara. E tu dizes à pessoa. E tu tens esta conversa com a pessoa e tu dizes. Você sabe que a sua boca está aí, certo? E a pessoa diz sim, eu disse então, mas a pessoa, há qualquer coisa ali no cérebro que tu alteras essa realidade. E eu fiz esta experiência N vezes. Eu lembro de estar a fazer hipnose de rua em Lisboa e colar os pés de alguém ao chão e eu dizer, mas tu tens noção que os teus pés não estão colados, não tens? E ela tem, eu disse, então bora, um passo. E ela simplesmente não consegue. Se o teu cérebro acreditar, não há porquê de ele reagir de uma outra forma. E uma das coisas que acontece para quem vê é dizer, ok, isso é tudo fácil de se fingir. Okay? Qualquer pessoa pode fingir que não sabe onde é que está a boca ou que tem os pés colados, quer dizer. Portanto, isto é tudo uma farsa. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a abandonar um bocadinho a componente de comédia e comecei a fazer espetáculos em que, por exemplo, uma das rotinas que eu fazia era a catalepsia, em que eu punha uma pessoa completamente estática entre 2 cadeiras, sim, sem ela vergar por nada deste mundo. Exatamente. Outra coisa que eu fazia era anestesiava as pessoas através de hipnose e em pleno palco com uma câmara a projetar para um ecrã eu atravessava a agulha na mão das pessoas. Já não gosto muito. Pronto. Isto porquê? Porque eu queria mostrar às pessoas que o poder da sugestão, exatamente, o poder da sugestão e que isto não é uma farsa como vocês julgam ser. Sim. E o meu trabalho em palco sempre foi do género
se isto é o que é possível fazer em palco, imaginem dentro de um consultório se tiver um problema. Portanto, sempre serviu como uma ponte. Comecei a desenvolver, digamos, a tua visão sobre isso, como quase uma forma de comédia ao mostrar o poder daquilo, e depois começaste mesmo a ficar interessado no poder do cérebro e da sugestão do cérebro, já para uns fins mais práticos. Ó. Sim, epá, eu vou-te dizer, o primeiro espetáculo que eu fiz, eu estava mais estupefacto que a plateia. Isto está a resultar? Eu assim, ela está mesmo a comer a cebola. eu já tinha visto aquilo a funcionar, não tinha visto em Portugal, porque na altura também não havia, mas já tinha visto aquilo a funcionar. Epá, mas tu ficas sempre com aquela dúvida na cabeça. Eu já estava a tirar um curso de hipnoterapia. Mas principalmente quando tu fazes anestesia, e tu tocas na mão da pessoa, e não só, a mão da pessoa está gelada, o sangue deixa de correr nas extremidades, tu tiras a agulha e tu tocas no resto do corpo da pessoa, na mão, isso tudo, está tudo normal. Esta está gelada, portanto há esta psicossomatia que tu vês realmente a acontecer, tu vês as pessoas a ficarem mais pálidas, quando a pessoa tem sede, tu vês mesmo que a garganta fica seca, quando tu colocas alguém bêbado, tu percebes que a pessoa fica realmente alterada. E curiosamente, se uma pessoa nunca se embebedou na vida, ou tu não consegues implementar essa sugestão porque não há essa referência do ponto de vista cognitivo, ou o que vai acontecer é o cérebro vai tentar simular a parte visual porque a pessoa já viu outras pessoas a ficarem alcoolizadas. Portanto, no palco tem muito este show-off. Na parte de hipnose clínica não é nada disso. É um sítio para choros, para berros, para catarses, para aberrações. Tem tudo um aspecto mais calmo e tranquilo e bem mais controlado. E é o que eu digo às pessoas. Eu não estou a fazer nada de novo. Se entendermos o que é transe, eu não estou a fazer nada de novo. Nós fazemos isto aqui diariamente. Eu vou conduzi-la propositadamente aí para termos um propósito, para fazermos alguma coisa com esse estado mental ou cerebral, digamos assim. Mas, principalmente para quem vai à terapia, elas no final, é isto. Quer dizer, as pessoas acham que vão passar para uma outra dimensão. Acho que esta foi das perguntas que eu mais ouvi. E se eu ficar presa? Não é? Sim, não consigo acordar desta realidade. Porque é o que vemos em filmes, por exemplo, exagerado. Os filmes prejudicam muito esta credibilidade. E aquilo que eu dizia às pessoas tem toda a razão. Eu devia ter sido transparente consigo, devia ter falado do museu de pessoas embalsamadas que nós temos, de pessoas que ficaram presas em regressão. Usei o seu humor para quebrar a coisa. Mas quando tu dizes isso, é a primeira vez em que as pessoas realmente utilizam o pensamento crítico e percebem a absurdez, entre aspas, da sua afirmação ou da sua dúvida. Acho que a grande questão é que as pessoas não pensam. E sinceramente o que eu digo às pessoas, se houvesse a hipótese de você ficar neste estado de hipnose ou cá fora, garanto que você ia preferir este, porque não há limites. E tu dizes uma coisa muito interessante, por exemplo, tu falas, imagina, hipnose, e há muitas vezes essa ideia errada, até pelos filmes que víamos, hipnotista no palco, etc. Eu sou culpado disso aí também. Eu participei para essa imagem. Sim. Ou seja, mas tu veja a ciência, eu vou dar um exemplo. Existe uma investigadora que é a Ali Crum. A Ali Crum estuda muito o chamado mindset do stress. Ela faz intervenções em que diz, chega ao pé de um grupo de pessoas e diz, olha, o stress faz bem, estes benefícios, mostra um vídeo, etc, com benefícios. E noutro o stress faz mal. E depois mede vários indicadores. E para dar um exemplo, antes de falar deste exemplo, dar um passo atrás, ela começou a tentar perceber como é que o cérebro realmente operava e este poder da sugestão. Um dos estudos que ela fez, isto foi impressionante, ela deu a vários participantes 2 batidos. Os batidos tinham a mesma composição, mas num dizia, estava escrito, por exemplo, 800 calorias. E tu agora estás muito... Sabes, 800 calorias para uma refeição é alto. Por acaso é o valor dos meus batidos. Então, olha, 800 calorias, vamos por ou 1200, uma coisa assim grande. E não era 200 calorias. Low calorie, 200. High calorie, 800. E depois eles mediram, sabes o quê? Os níveis de grelina. E a grelina é aquela hormona que diz ao teu corpo que estás já não saciado. E o que é que ele notou? A mesma composição, apenas a pessoa achar que está a beber de 800 ou 200, a hormona grelina atuava de forma diferente. 800 ou 1200 libertava e dizia, estou cheio. E a outra não. Então, isto tem um impacto a nível hormonal, até o poder da minha sugestão. Tu lembras daquela experiência que foi feita com... senhoras que limpavam os quartos do hotel? Sim. Foi a mesma coisa. Em termos de você. Isto é prática de desporto. Vocês não sabem, mas vocês por estarem aqui estão a gastar X calorias. E as outras não. E elas, exatamente, as outras não. Perderam peso. Isso é bom para usar também no teu desporto. Sim, isto é o mesmo puxar 10 vezes ou não funciona. Mas eu digo às pessoas, vocês têm que aprender a separar a vossa personalidade do vosso cérebro, porque não são a mesma coisa. Claro. A vossa personalidade não existia sem o vosso cérebro. Mas a personalidade é aquela que diz, não, eu sou imune, não, isso comigo nunca me iria acontecer, eu era incapaz de ser enganado, não, eu sei muito bem isto ou aquilo. Isso é a nossa personalidade. O nosso cérebro, se quem está do outro lado souber carregar nos botões certos, tem exatamente o efeito que procura, não importa quem tu és. E esse exemplo estavas a dizer, nós somos muito maus a achar como é que nos íamos comportar em dada forma. Nós achamos que sabemos. Aliás, houve aqui uma polémica há algum tempo sobre
inclusive mulheres que eram assediadas, por exemplo, houve muitas vezes o Not Me, não havia uma expressão... Me Too. Me Too, Me desculpa, Too, era o Me Too Movement. Me Too Movement. E houve muitas pessoas que criticavam, por exemplo, mulheres que iam a entrevistas de emprego ou que passavam por coisas, depois que eram assediadas de alguma forma e não diziam nada. E depois, para conseguir emprego, deixar de ser assediada. Então fizeram uma experiência. E o que é que fizeram na experiência? Porque grande parte das pessoas dizia, eu não era capaz de estar lá, eu não era capaz de fazer isso. Então nessa experiência puseram várias mulheres a ir a uma entrevista de emprego que achavam que era real. E na entrevista de emprego, o homem, o entrevistador, fazia algumas perguntas a ver com o trabalho, depois começava a fazer perguntas mais polémicas. Sim. Até do género, olha, qual é o número do seu sutiã? Por exemplo. Marcelo Rebelo de Sousa. Estou a brincar. Estou a brincar. Sim, não há um comentário. Não, estou a brincar. Sim, eu sei. Mas até perguntas desse género. E o que é que ele notou? Opá, não me recordo se era uma pool de 100 participantes, mas dessa pool acho que só uma pessoa é que comentou, mas não foi aquela coisa que a pessoa dizia, não, eu levantava-me e ia embora. Ninguém fez isso. Houve uma pessoa, acho eu, desse grupo todo que só apenas perguntou, isto tem alguma coisa a ver com aquilo que eu vou trabalhar? Com a minha... De resto, ninguém fez nada. Então eu acho que vou dizer isso ou que faria tal, mas naquele momento, todo o contexto, todo o processo, toda a minha experiência, todos os condicionamentos faz-me operar de forma diferente. Mas eu conheci pessoas que até eram capazes de vir com o pós, que era depois, tinham estado na situação, tinham estado a assistir, não fizeram nada e depois quando a situação acaba, devias ter feito isto, aquilo, se fosse eu tinha dado, estavas ali. É isso, e estavas ali. Não, sabes que esse é um dos meus grandes problemas com as observações que muitas das vezes se faz sobre as pessoas, é que não há um background, as coisas às vezes são apresentadas de uma forma muito nua e crua. Quer dizer, quando estamos bem, claro que é fácil imaginarmos X ou Y. Tu vês, por exemplo, esta incompreensão enorme, principalmente por pessoas que sofrem com depressão, de pessoas que não sofrem com depressão, a dizer, levanta-te, vai dar uma volta, vai... Tens que apanhar sol e tens não que... entendem que o cérebro não reage mesmo. Tipo, tu não tens praticamente autonomia. Tipo, tu intelectualmente... tu entendes os conceitos e tu sabes que seria 1000 vezes melhor para ti se fosses praticar desporto, se tivesse uma melhor alimentação, se apanhasses sol, se fosses dar uma volta, se estivesse cercada de boas pessoas, se deixasses de ouvir músicas deprimentes, isso tudo. As pessoas sabem disso, mas o cérebro não reage. Eu entrevistei o António Raminhos há alguns episódios atrás e estávamos a falar sobre isso. O António Raminhos sofre de depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo. São várias coisas. E ele estava a dar o exemplo destas ideias erradas sobre o Pensa cérebro positivo, humano. António. Não, e que basta a força de vontade. Só que existem vários fenómenos neurobiológicos a ocorrer que não depende apenas, única e exclusivamente da minha força de vontade. Senão as pessoas faziam, não é? A força de vontade é complementar. É. E olha, e vou tocar nesse tema. Eu, quando estava aqui a fazer o meu trabalho de casa, fui checar o teu Instagram e estava a recordar alguns vídeos que eu até disse. Em off estivemos a falar. Exatamente. E um dos primeiros vídeos que eu vejo lá colocado foi quando estiveste no Big Brother. E estás a fazer a tua apresentação a várias pessoas e tocas neste tema. Sim. E tu passaste por experiências, ou seja, aos 18 anos tiveste depressão, tiveste ataques de pânico e tu falaste abertamente e para quem acompanha o Big Brother sobre a saúde mental. Sim. O que é que achas? Porque ainda parece, principalmente os jovens falam sobre este tema, parece que ainda é um pouco tabu, e o António Raminhos já é uma das grandes personagens que fala sobre isso. O que é que achas que faz falta para começarmos a falar mais abertamente sobre o tema da saúde mental? Ser visualmente atrativa. A sério, eu vou-te explicar. A pessoa ou o tema? O tema. Eu vou-te explicar porquê. Na época em que vivemos, nós gostamos de comprar aquilo que é visualmente bonito. E nós temos muita coisa bonita. Temos mesmo muita coisa. Se nós olharmos para a saúde noutras subcategorias, se olharmos, por exemplo, para a saúde física, tu olhas para a saúde física, é lindíssima. Olha lá, tens as frutas cheias de cores, tens os batidos, tens os personal trainers, tens os modelos e as modelos, tens os shakers, tens os músculos, tens essas coisas todas. Tu olhas para aquilo e dizes, dá vontade. Quer dizer, é visualmente atrativo. Quando tu começas a falar de saúde mental e começas a falar de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia ou transtorno de bipolaridade, não interessa, as pessoas não acham isso de todo atraente e pior, vai mexer com partes da vida delas que são feridas ou são dolorosas e depois... Podem estar a rever naquilo, não é? Que imagem é que tu tens para apresentar? Tu tens uma imagem para apresentar de um psicólogo ou de uma psicóloga dentro de um consultório com um divã, o famoso divã do Freud, não é? Com um bloco de notas, como se todas as interações entre terapeutas e pacientes fossem assim.
E depois há todo este estigma e que isso é para os malucos, ou não tenho tempo para ficar doente. Eu não acho que as pessoas consigam compreender os benefícios, e acho que com o passar do tempo isso só vai piorar e não vai melhorar, porque quanto mais o mundo avança, mais acesso tu tens a gratificação instantânea. Sim. Porque raio que as pessoas haveriam de perder o tempo delas e gastar o dinheiro delas num processo que muitas das vezes pode ser demorado e doloroso, quando elas podem sentir-se bem instantaneamente. Portanto, eu não acho que seja atrativo. Se calhar não só do ponto de vista visual, mas depois, às vezes, a forma também como esta informação é passada ou comunicada, ou é utilizada uma linguagem que é de difícil compreensão, ou são temas com os quais as pessoas não compreendem muito bem. Portanto, veio o Covid, começou-se a falar mais sobre isso e eu pensei, pode ser que já foi, então entretanto começou a guerra com a Rússia. Isso é mais interessante. Como é que achas essa tua perspectiva de ser atrativo, como é que achas que este tema poderia ser mais atrativo? Se fosses um decision maker, não é? Pudesses tomar uma decisão e querias que a saúde mental fosse mais falada de forma transversal, sem rodeios, sem problemas, sem tabus, e se fosse essa a noção, quer tornar isto mais atrativo, o que é que achas que poderia ser feito? Tens assim alguma ideia? Eu acho que, atenção que eu não, é uma boa pergunta. É a tua reflexão. Pronto, sim, eu diria que, olha, uma das coisas pelo menos é realmente haver mais testemunhos dos benefícios que isto realmente traz. Quando tu vais para o ginásio e quando tu tens uma alimentação correta, eu consigo olhar para ti e perceber o impacto que isso tem. Esse é um bom exemplo. Há essa referência. Antes e depois. Antes e depois. A foto antes e depois. Exatamente. Não é? Todo malhadão, não malhadão. Mas se houver alguma coisa na tua cabeça neste momento, nem eu consigo percepcionar isso. A maior parte das pessoas não consegue percepcionar. Portanto, eu também não vou percepcionar quando tu mudares. Eu gostava... Eu acho que se as pessoas entendessem realmente, mas do ponto de vista fundo e literal, que grande parte dos sofrimentos das vidas delas e grande parte da qualidade da vida delas está dependente de elas resolverem estas questões ou de aprenderem a trabalhar com este sistema, e entendessem o tipo... Olha, se houvesse um simulador, eu acho que era giro. Eu espero que um dia exista, porque eu gostava que existisse um simulador que pudesse prever como é que uma pequena comunidade, ou apenas uma pessoa, ou o mundo inteiro reagiria se de repente tu fizesse uma alteração. Ou seja, nós conseguimos ter uma perspectiva de como é que o mundo será em 2050 com as alterações climáticas, continuarmos a ir por este caminho. Tu não tens um simulador que te diga o quanto é que a pessoa vai soar ou como é que vai ser a vida de muita gente, mas tu consegues perceber onde é que o mundo vai estar, da mesma maneira que consegues perceber onde é que o mundo já esteve. Eu acho que se a pessoa entrasse numa realidade paralela, tivesse uma segunda vida, nem que fosse uma simulação, do género, vamos imaginar que tu resolves isto. Isto é o potencial que a tua vida tem. Porque é uma das coisas que nós tentamos fazer, quer em psicologia, quer na hipnose, que é, embora seja um exercício difícil, a pessoa diz, eu tenho este comportamento, eu digo, ok, vamos criar então 2 caminhos. Isto é como a tua vida será à partida se continuares a ter este comportamento. Isto é como a tua vida pode ser se abdicares deste comportamento. E normalmente aquilo que queremos fazer é fazer com que esta imagem seja tão horrível que a pessoa diz, eu não quero mais isto aqui para a minha vida, portanto criar esse choque, e queremos que a outra seja extremamente atrativa, que só por comparação já vai parecer melhor. E a pessoa dizer, não, eu prefiro isto aqui. Ok, muito bem, então quais são os passos agora para virmos para aqui? Mas eu vejo as pessoas a sofrerem, eu não digo desnecessariamente, mas toda a gente tem direito ao seu sofrimento, mas há tanta coisa que podia ser resolvida e ultrapassada, e a qualidade da vida das pessoas podia ser bem melhor. Quer dizer, eu quando vejo uma pessoa adulta com 40 anos com fobia a andar de aviões, eu penso, mas porquê? Há soluções para isso e não são assim tão dispendiosas, nem é dos processos mais complicados pelo mundo, pelo menos no mundo da hipnoterapia. Qual a necessidade de continuar a viver com este sofrimento? E aí está, porque como são situações pontuais, as pessoas não sentem a necessidade de resolvê-las, ou porque podem evitá-las e acham que isto é melhor do que resolver o problema e ter menos uma situação negativa na vida delas. Mas é uma boa, eu vou pensar depois mais a fundo nessa pergunta. E é interessante e faz sentido, e depois nós só reagimos quando estamos muitas vezes já no fundo. Claro. Já remediamos em vez de ser preventivos. Sim, é como o casal tóxico também só pensa sair do relacionamento quando as coisas dão um barraco, mas assim que as coisas acalmam, esquece temporariamente e volta. Exatamente, é um ciclo. Olha, falando de casal, estávamos aqui a cruzar, tenho uma segunda pergunta sobre a tua estadia no Big Brother. Eu vi um artigo teu, ou uma entrevista que te fizeram, em que tu falaste, até apontei aqui, que... Oi. O que é que eu disse? Apontei?
uma entrevista à MAG, onde dizias que o Big Brother era um laboratório de investigação e de aprendizagens. Olhavas dessa forma. O que é que tu... Fala-me sobre isto, esta tua visão. O que é que tu aprendeste durante a tua estadia? O que é que isso te enriqueceu enquanto ser humano? Explora aqui um pouco essa parte, o teu laboratório. Tu, enquanto cientista nesse laboratório, saíste com que testaste algumas hipóteses e o que é que no fim levaste? Olha, eu aprendi que, do ponto de vista social, acredito que as comunidades antigamente eram muito mais desenvolvidas do que aquilo que nós somos agora. Porque uma das coisas que acontecia lá dentro, há uma grande diferença entre aquilo que acontece lá dentro e aquilo que acontece cá fora. Cá fora as pessoas odiavam determinados jogadores e era do género, porque é que ele está a falar com este, quando este aqui fez isto ou aquilo, o cancelamento. Nós não vivemos nenhuma dessas experiências. Aquilo que nós temos é um grupo de 20 pessoas com as quais tu vais passar algum tempo, vais te identificar com algumas, não te vais identificar com outras, normal. Vais ter atritos e confusões, mas guess what? Não podes sair, não podes ir apanhar ar, não podes ir tomar café, não podes condicionantes que tu tens que resolver, porque tu vais estar a coabitar com aquelas pessoas. Portanto, a velocidade com que se resolve conflitos é muito superior à de cá de fora. Tu aqui chateias com um amigo, és capaz de estar uma semana, 2 semanas, que lá sem lhe dirigir a palavra, dizendo, não, vai pagar por aquilo que fez. Lá tu não podes fazer isso, ao contexto não... Portanto, lá as coisas acontecem a uma velocidade muito rápida. Portanto, desde o tempo que tu demoras para criar uma ligação com alguém, desde o tempo que tu demoras para te chatear com alguém até o tempo da resolução, desde o quão rápido as emoções crescem em relação a uma pessoa, ou quão rápido também elas diminuem, ou tornam-se adversas, digamos assim. As coisas avançam muito rapidamente porque é um mundo pequeno. Então sentiste as tuas emoções mais ao rubro lá, ou seja, não mais... Sem dúvida. Tu não tens telemóveis, tu não tens televisões, tu não tens voltinhas na rua, tu não tens escapes. Portanto, o que quer que esteja a acontecer, está a acontecer ali agora. Tens de lidar com aquilo, então corre mal, não é? Corre mal. E o correr mal também faz parte do jogo, que é no sentido, quer dizer, se tu continuas com esta atitude, daqui a uma semana podes ser tu a ir para casa, quer dizer, portanto, há também depois essa componente que te obriga a acelerar as coisas. Quase sentiste, mas o facto de sentir-te a ser observado, achas que também serve de nota a pessoas a terem certos comportamentos? Não, eu diria que se tu és um idiota na vida real, és um idiota lá dentro. Eu não acredito nisso. Até porque assim, tu não te esqueces que estás a ser filmado porque é impossível. Ok? É impossível porque... Não digo esquecer, ou seja, o facto de tu sabes que tu quando estás a ser observado, o teu comportamento muda. Há muitos estudos que mostram isso. É então, verdade, mas achas que... isso acontece por pequenos períodos de tempo, nem mesmo para as pessoas que são religiosas e que acreditam na existência de Deus e que por esse motivo acreditam que estão a ser observadas, têm sempre isso em conta. Na maior parte do tempo não têm. É isso, às vezes fazem coisas depois no fim do dia. Se calhar em algumas situações pontuais elas se calhar têm isso aí na cabeça e pensam, como eu estou observado não vou fazer X ou Y. Portanto, tu não podes viver com um pensamento na tua cabeça o tempo todo 24/7. Portanto, isso escapa. Tu não te esqueces que és filmado porque as câmaras mexem na tua direção e interagem contigo e isso tudo. O que acontece é que tu não tens feedback. Portanto, se eu agora disser aqui alguma coisa errada, tu dás-me o teu feedback, ou se partir alguma coisa. Lá não, quer dizer, parece uma coisa, tens o feedback no domingo, quando for a noite de gala. Claro que, ao início, quando tu estás a ser filmado e sabes disso, sim, tu comportas-te um bocadinho de forma diferente. Não é? Se calhar não coças o rabo, não é? Se calhar não tiras um macaco no nariz, é? Tu tens se calhar uma maior consciência dessas coisas. Nós íamos à casa de banho, muitas vezes punhamos toalhas, porque as câmeras estão a apontar para nós, quer dizer, mas fora isso, tu não consegues manter uma personagem 24/7. Portanto, tu vais exteriorizando aos poucos. Tu vais aparecer mais tarde ou mais cedo. Portanto, há muitas pessoas que justificaram os comportamentos delas porque estamos lá dentro e é uma pressão diferente. Não. Então, a tua aprendizagem lá naquele laboratório, digamos assim, é que tu achas que faria falta para nós conseguirmos tomar decisões mais rápidas, remediarmos mais rapidamente as coisas, é isso? Não sei, porque assim, eles mexem com o teu sono, mexem com o teu descanso, mexem com a tua alimentação. alimentação. Também, é isso. Sim, eles não estão ali para brincadeiras, obviamente eles mexem com o teu psicológico e sem dúvida alguma, o que quer que seja que tu sejas, vai ser ampliado. Vai ser mostrado em grande escala. Portanto, claro que o facto de estás a participar num programa de televisão daquela natureza e visto os jogos como são organizados, tu não sabes a que horas é que vais dormir, muito menos a que horas é que acordas, ficas muitas vezes sem alimentação ou com pouca alimentação, tudo isto mexe com o humor, mexe com o bem-estar. Portanto, obviamente, se tu discutias 10, agora vais discutir 50, portanto, mas na tua natureza e essência continuas a ser tu, quer dizer.
Mas tu exponenciado, se calhar, sim, levado ao exatamente. limite, Exagerado, sim, mas continuas a ser tu com os teus princípios e com os teus valores. Tu não mudas simplesmente de pessoa. Sim, não és outra não és outra persona. pessoa, sim. Portanto, e temos visto, não é? E vamos acompanhando algumas coisas e percebemos que coisas que sempre se mostraram de uma maneira realmente sempre foram dessa. Mas do ponto de vista de observares, de passares pela experiência, eu digo isto aqui uma coisa muito, muito abertamente. Eu não sei como é que é para as mulheres, mas para os homens, o facto de tu não poderes ou não te sentires confortável em, por exemplo, masturbar-te, a nível de acumulação de hormonas e testosterona, e tu estás rodeado de pessoas, aquilo é de loucos. É de loucos. Tanto que quando eu me comecei a envolver inicialmente com a minha futura esposa, isto foi uma das coisas que eu disse lá: eu quero ter a certeza que é por causa de emoções reais e não porque as emoções, exatamente, porque as emoções estão ao rubro, porque houve outras pessoas que foi por isso, sim, depois corre mal. E correu quando sai, exatamente, portanto era mais uma decisão consciente, porque a tua estava certa. Estava, tanto que houve uma vez que ela estava abraçada a mim, era a festa dos marinheiros, ela estava abraçada a mim, eu estava sentado num banco, era um banco alto, ela estava encostada a mim e o Big, não é, disse: vá meninos, reúnam-se na sala, o que é que foi, uma coisa assim qualquer, e ela saiu ao pé de mim e disse: já vou, Big. Eu assim: então, não me diga como mais tratado, porque é uma coisa super sensível, quer dizer, sim, claro, do ponto de vista hormonal e de emoções, estás ao rubro, estás ao rubro, no segundo dia já estás a chorar. Olha, agora vou pegar nessa parte mais cómica que disseste no fim, e estava-me a lembrar também de quando falaste da hipnoterapia. Conta-me lá uma história, uma situação, seja em palco, seja em consulta, assim mais cómica que existiu. Eu vou dar um exemplo para encontrar. Eu tive, por exemplo, um participante numa formação minha, um participante angolano, foi uma formação online, e ele era muito lógico. Sim. E ele não falou durante... Nós tínhamos mentorias online, e na última mentoria de fim de curso, as pessoas estavam a dar o seu feedback, algumas quiseram dar espontaneamente, e ele quis falar pela primeira vez. Pediu para falar, então, e ele começa assim: boa noite, Paulo. Quero agradecer aqui esta formação, mas ele sempre assim deixa o monocórdio. Eu conheço isso. Eu inscrevi-me nesta formação porque tinha problemas de comunicação com a minha esposa. Quer dizer que mudou por completo. A minha esposa parece que não me reconhece, mas uma coisa não estava à espera. Não me reconhece, a minha comunicação melhorou imenso, mas eu também estou a falar, porque também há um lado negativo que surgiu. E eu quero partilhar aqui que houve uma coisa negativa que aconteceu, e eu assim meio preocupado. É que agora várias amigas minhas ligam para falar comigo e a minha esposa não gosta do que está a acontecer. Então, ou seja, que coisa, e vai forte de rir os participantes, coisa assim cómica, seja de feedback, ou seja, de coisas que tu viste, assim tanta coisa, e tu então com a hipnoterapia deves ser coisas mais... Tu assistes a coisas que tu não assistes noutro sítio qualquer. Pá, olha, tive uma vez uma senhora que veio para resolver uma questão mais ligada a vidas passadas, que é uma coisa que eu deixei de fazer. A regressão a vidas passadas. Sim, deixei de fazer porque percebi que as pessoas assumiam zero de responsabilidade e culpa sobre a vida, sobre os acontecimentos da vida dela presente. Posso só pôr aqui um parênteses antes de falares? Eu conheço uma pessoa na área de hipnoterapia, também deves conhecer, que é o Alberto Lopes, que ele tem várias clínicas. Sim. E eu lembro de estar até já fiz umas formações com ela, já me convidou para uma, e ele estava a falar sobre regressão de vidas passadas. Sim. E na minha teoria ingênua, que eu não conheço o tema, achava que realmente, ou se calhar pode ser, não sei se são óticas diferentes, que eu vou realmente ver uma vida passada. Eu lembro que perguntar essa questão: como é que você sabe que é a mesma vida passada da pessoa ou não? E ele diz assim: não sei, nem me interessa. Exato. O que interessa é que se a pessoa acredita e se ajuda a aliviar, essa a linha? É essa a linha, porque tu, enquanto terapeuta, as tuas crenças não entram em jogo. Acabou. Tu trabalhas com e através da crença da pessoa que está pela frente. Se a pessoa é real aquilo, claro, se a pessoa acredita em Deus, para ela, vamos a isso. Exatamente, se é real para ela, porque do ponto de vista científico e lógico e racional, claro que não. Quer dizer, tu precisas de coisas como, por exemplo, o teu hipotálamo e a tua amígdala e o teu cérebro para tu formares memórias, seja a curto ou a longo prazo, precisas das tuas sinapses. Quer dizer, tu sabes quando bates com a cabeça num sítio, se for um traumatismo craniano, se for uma coisa grave, tu podes perder capacidades motoras, ou capacidade de sentir cheiros ou sabores, ou de recordar de determinadas coisas. Quer dizer, só por uma pequena parte do cérebro ficar danificada. E quando falamos em morte, estamos a falar de morte cerebral também, tudo isso evapora e tudo isso desaparece. Portanto, mas novamente, não interessa se é real, porque se nós formos pelo se é real ou não, eu te garanto que a maior parte das memórias que as pessoas também têm nesta vida não são reais. Quer dizer, as memórias estão completamente extrapoladas. Nós temos mais memórias. Exatamente. Nós temos mais memórias falsas do que outra coisa qualquer. Portanto, tem mesmo a ver com o sistema de crenças, porque
É a percepção que a pessoa tem, portanto, se é real para ela, vamos a isso. Ok, O que boa. acontece? Não tenho dinheiro nesta vida, foi porque na vida passada eu fui muito gananciosa. Ok, resolvemos isto. Depois é do género. Tenho problemas de comunicação com o meu marido, isso é porque nós na vida passada separámos muito cedo e ele ficou magoado comigo. E depois, de repente, vem uma vez, duas vezes, três, começas a perceber. Olha, e que tal... né? Olhámos para esta vida, o que é que está a acontecer agora? Como é que é a vossa comunicação? Que intimidade é que vocês têm? E a pessoa, se tu depositas toda a responsabilidade e culpa dos acontecimentos desta vida na vida passada, Estou a perceber. tu não Te responsabilizas-te exato, e desta. tu não estás a crescer enquanto É isso, pessoa, claro. é isso. Portanto, eu parei de fazer por causa disso. Mas, por exemplo, tiveste essa senhora, ela estava sentada ao meu lado, estava assim, 45 graus, e ela estava lá no processo dela. E eu respeito muito o processo das pessoas. Eu não faço com que as pessoas digam tudo e mais alguma coisa porque não me interessa. Interessa mais saber que elas estão a concluir as etapas que eu lhes estou a pedir do que propriamente o conteúdo da coisa. Ok. A determinada altura, ela abre os olhos. Isto tudo acontece em uma fração de segundo. Abre os olhos bugalhados, vira-se para mim, agarra no meu braço, mete a cara dela aqui e começa assim. E pum, e volta outra vez. E tu ficas, what the fuck? Mas, porque, epá, é hipnose, tu vês tudo. Epá, já E tive... depois correu bem. Depois desse episódio. Sim, não. Foi uma catarse que ela teve ali. Teve ali uma aberração, vá, digamos assim, e depois voltou tudo ao normal. Epá, já vi pessoas aos berros histéricas, já vi pessoas a chorarem que nem umas malucas, especialmente quando estamos a chorar de riso, quando estamos a tratar fobias. Já vi pessoas no palco. O medo, mas riem-se. Olha, digo-te uma muito caricata que me aconteceu em hipnose de palco. Isto foi no Hotel Cristal, no Porto. Tinha dado uma formação, normalmente quando eu dava formações de 3 dias, que eram formações de introdução. Que era para a pessoa perceber, quer isto aqui ou não quer. E depois logo decidi se queria tirar a formação completa ou não. Acho que muita gente às vezes vai para formações completas e depois percebe que aquilo final não é para elas. Eu estou a fazer estas formações de 3 dias, hipnose e desenvolvimento pessoal. E no último dia de formação eu fazia sempre um espetáculo de hipnose com os alunos, até porque já os tinha condicionado ao máximo, portanto era muito mais fácil trabalhar com eles, já sabia que pessoas é que eu haveria de escolher. Mas desta vez eu decidi fazer um espetáculo à parte. E, para além dos meus alunos, andámos a espalhar panfletos e a convidar pessoas para virem ao espetáculo no dia a seguir. Portanto, foi no sábado para virem no domingo. Então, houve uma quantidade de gente e eu também trabalhei com essas pessoas novas. Portanto, eu tinha depois no palco alunos meus e tinha pessoas que eram da plateia. Houve um senhor que eu condicionei para que sempre que olhasse para a cara de um dos colegas que trabalhava comigo, ele voltava a entrar em transe. Então, claro que isto aqui durante o espetáculo é tudo muito giro. Isto é tudo muito giro porque tu despertas a pessoa. Eu tinha o Bruno que ele estava escondido. O Bruno, assim que aparecia o homem, caía em transe. No final é uma responsabilidade por parte do hipnotista retirar todas as sugestões. Então tu dizes, a partir deste momento todas as sugestões apresentadas por mim até este momento estão automaticamente retiradas, não têm efeito, e tu repetes isto aqui umas 3 vezes só para aumentares as chances de sucesso. Bem dito e bem certo. Bem, olha, não era para o senhor dormir, era para dar uma coisa de vitória, tipo yes, exatamente. Então olha, o homem desperta, toda a gente desperta. O Bruno começa a andar tranquilamente. Ele olha para o Bruno e começa a yes, não sei como. O Bruno escondia-se. O homem voltava ao normal. Cada vez que via. A mulher chegou ao ponto de tirar a fotografia ao Bruno e mostrar ao marido. E o marido continuar com aquilo. A mulher já não sabia o que é que havia de fazer porque o homem tinha... não só ali, mas depois em casa. Isto aconteceu também com os colegas do meu irmão. Eles pediram uma vez para hipnotizá-los. Havia lá um deles que era extremamente sugestionável. Eu fiz uma rotina com ele que é bêbado mas sem álcool. Então disse, cada vez que vês esta palavra vais ficar ainda mais bêbado. E era a palavra arroz, estás a ver? E cada vez que eu lhe mostrava ele ficava todo coisa. E eu retirei as sugestões, tive que terminar. Isto foi na sala da casa dos meus pais, porque o meu pai precisava que eu fosse com ele comprar o jantar para os miúdos todos e isso tudo. Eles tinham 18 anos. Então eu fui com o meu pai e aqueles palhaços andaram com o papel a mostrar isto aqui ao colega. E a sugestão que devia ter sido retirada continuava a ter efeito. Então, quando eu cheguei lá, tive que voltar a induzi-lo em transe para voltar a retirar a sugestão e depois passei-me da cabeça com eles, claro. Mas acontece tudo é possível no mundo da hipnose. Quando dizes, já agora, curiosidade, mais sugestionável, já estás depende do contexto da pessoa, do momento. Mas o que é isso mais sugestionável? Como é que tu sabes? Quais são as pistas que tu lês? Ok. Então, por exemplo, os primeiros testes que nós fazemos são testes de imaginação e concentração. Por exemplo, um dos mais clássicos é os dedos magnéticos, em que tu dizes à pessoa para imaginar que tem 2 ímãs entre os dedos e que os dedos vão se aproximando. Contudo, isto também é fisiológico. Portanto, se tu estiveres a fazer pressão, os teus dedos naturalmente se estiveres a apertar as mãos, os teus dedos naturalmente vão se portanto, para mim não és dos testes mais viáveis, mas para a pessoa que está a passar
começa a criar a crença hipnótica, é aquilo que nós chamamos de crença hipnótica, de que ela é uma boa sujeita. O outro que eu tenho, que é ligeiramente mais complicado, são as mãos magnéticas. Basicamente, ao mesmo sistema, eu digo às pessoas para imaginar 2 discos com ímãs e que eu vou contar e que os ímãs vão se aproximando cada vez mais. E por último, aquilo que eu faço é um leve e um pesado. Então, basicamente, eu peço às pessoas para pôr as mãos assim. E eu começo a falar com elas e digo, dentro de alguns momentos eu irei contar até 3, quando eu chegar ao número 3 irão perceber que eu irei colocar na vossa mão esquerda 2 tijolos. Começa a imaginar o peso que os tijolos têm. Eu digo 1, 2, 3 e de repente tu começas a ver um braço assim. E as que fazem assim, sabes E que o outro são... diga assim, já na vossa mão direita, eu quero que imaginem os balões. Como vocês sabem, os balões são enchidos com gás hélio, que é um gás que faz com que os balões flutuem. E à medida que a vossa mão direita vai subindo, a vossa mão esquerda vai descendo um pouco mais com o peso. E tu de repente começas a ver isto e começas a ver micromovimentos, microespasmos que te dão uma boa pista e depois consegues perceber quem são aqueles... Este braço nem tanto porque é fácil tu sentir um braço pesado, é mais difícil tu sentires o leve porque a gravidade não dá esse tipo de experiência, exatamente. É antigravitacional. Sim, e outros sinais que tu começas a ver, por exemplo, começas a ver o REM, não é? Portanto, exatamente nos olhos quando as pessoas começam a visualizar, por exemplo, começas a ver a respiração da pessoa a mudar, começas a ver as pessoas a ficarem mais pálidas, principalmente quando começam a entrar naqueles estados meditativos, porque o sangue deixa de correr nas extremidades e vai para os órgãos vitais. Tens uma série de sinais, depois podes ter sinais relativamente à voz, ao relaxamento, consegues ver através do relaxamento das pessoas. Tens ali uma quantidade de pistas que dizem esta pessoa sim, esta pessoa talvez com um pouco mais de trabalho, e das outras pessoas tu dizes aquelas que estão assim, olha a sorrir e não, obrigado, não podes ir para o palco. Não. Olha, vamos agora incidir aqui nas últimas emoções, últimas perguntas sobre emoções, últimas emoções. Eu sei que podes ter a resposta, que todas são importantes, mas eu vou-te condicionar a responder, a dares uma resposta. Se tivesses que eliminar uma emoção da tua vida, da vida das pessoas em geral, qual é que seria e porquê? Prazer. Eliminar prazer? Ninguém sentia prazer, tu não sentias? Pera. A pessoa não sentia? A sociedade não sentia? Ok. Vou condicionar o meu prazer para a gratificação instantânea. Retirava esse prazer. Ok, gratificação instantânea. Da gratificação instantânea. Ok, é uma subcomponente ali do prazer. Sim, porque eu acho que isto é uma das causas dos maiores problemas que nós temos hoje em dia. Seja no consumo de álcool, de drogas, de redes sociais, likes, mensagens, querer ser aceito e estarmos dispostos a alterar o nosso corpo, a nossa imagem, a nossa personalidade, quem somos, só para agradar os outros, para ter essa gratificação instantânea. Eu retirava isso, eu acho que isso é isso é uma coisa muito arruina uma sociedade. Antigamente as coisas demoravam tanto tempo e as coisas eram grandiosas. A arquitetura era uma coisa que era lindíssima e o prazer não havia uma gratificação instantânea. O que tu semeavas em fevereiro só ia escolher em outubro. Uma estátua que tu quisesses fazer às vezes demorava gerações para ser concluída. As coisas eram pensadas a longo prazo. A China então foi das mais vezes isso, mas as coisas eram pensadas a longo prazo. Ou tu encontravas prazer no processo ou não o encontravas de todo. Então o prazer estava muitas vezes associado ao facto de tu estás a ser participativo, a contribuires, a ser um ser ativo na sociedade, isso tudo. Eu sinto que o prazer instantâneo está a arruinar muita coisa. Faz-me lembrar agora, foi ontem que estava a falar com a minha esposa e ela estava a dizer que viu um artigo que estava a mostrar os malefícios que estavam a acontecer às crianças. Sim. Que utilizam gadgets antes dos 2 ou 3 anos. Já aconselho que antes dos 3 anos não pôr monitores, etc. E um dos problemas é que a gratificação instantânea que se tem cada vez mais, e eu mudo de canal e quero isto e carrego no botão e isto acontece, faz com que tu comeces cada vez mais a ficar menos tolerante à frustração, mais impaciente, e o déficit de atenção começa a aumentar. Não consegues focar a atenção. Como é que consegues focar a atenção numa pessoa a falar durante 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora? Não consegues. Por exemplo, eu agora, como tu sabes, pela altura que isto está a sair, eu também já terei tido já terei essa informação pública. Eu agora vou para as aulas. Eu estou curioso para perceber a minha diferença a nível cognitivo. Eu presumo que o meu nível de paciência não será o mesmo. Eu vejo que a minha paciência tem vindo a reduzir também. Sou mais impaciente. Sim. Eu, por exemplo, eu não conheço muita gente que hoje em dia seja capaz de ir à casa de banho, fazer necessidades sem o telemóvel. Sem o telemóvel. Ou que seja capaz de se levantar e deixar o telemóvel na cama durante a primeira hora do dia. Ou que seja capaz de se deitar sem ficar agarrado ao telemóvel durante a última hora. E os conteúdos estão-se a tornar cada vez mais curtos. Portanto, nós passamos de vídeos grandes para vídeos um pouco mais pequenos e agora temos estes formatos de um minuto e meio. Mas tu em sala de aula tens aulas, tens blogs cada vez mais,
tipo 3 horas ou 2 horas, depende, 1h30, depois já uma pausa pequena, mas depois vejo nas aulas acontecer, cada vez já tem mais pessoas que estão a proibir o uso de portátil, algumas faculdades proíbem e outras não, e o que tu vês muito é miúdos a ver uma série enquanto o professor fala. E a necessidade de nos sentirmos hoje em dia que precisamos de estar a ser entretidos o tempo todo entretidos, é tão preocupante. Tu não perdes a capacidade de estar sozinho com os teus pensamentos, perdes muitas vezes a capacidade de saber apreciar um momento que tu tens com outra pessoa, porque não há conversa, há silêncio. É isto, pá. O que é instantâneo, isto não é natural para a nossa biologia, pá. E também leva a emoções pouco saudáveis. Fizeste-me lembrar um estudo em que monitorizaram com um pager, na altura já tem algum tempo, da felicidade. Sim, que era o que é que estás a fazer neste momento. Exatamente. E o que é que estás a pensar. Exatamente. Então eles notaram que as pessoas, mesmo que estivessem a fazer atividades positivas, estivessem a pensar noutra coisa, estavam menos satisfeitas do que aquelas estavam a fazer uma coisa e estavam no momento a fazer essa coisa, a pensar nesse momento. Então isso também acontece, ou seja, eu estou num ambiente positivo, mas estou a pensar noutra coisa, não estou a retirar o positivo daquele momento. Claro, porque é como eu vi um professor uma vez a dizer que o nosso corpo é só o transporte para a nossa cabeça, mas a nossa cabeça vai para todo o lado, quer dizer, eu vejo que as pessoas têm as prioridades completamente trocadas e por isso é que é muito difícil tu convenceres as pessoas a recorrerem à saúde mental ou perceberem as vantagens que isto tem, porque as pessoas têm realmente as prioridades completamente trocadas. As pessoas se interessassem por estas matérias teriam vidas bem melhores, mas nós somos muito consumistas e eu gostava que as pessoas entendessem que para praticamente qualquer coisa que existe na nossa vida, de tecnologia principalmente, ou de eletrodomésticos, ou o que quer que seja, há manuais de instruções e nós temos que aprender a trabalhar com as coisas para que elas trabalhem de forma eficaz. Ninguém tem a carta de condução só porque sim. Entende-se que tens que aprender como é que a máquina funciona porque isto é um perigo para ti e para a sociedade se tu não souberes manusear isto. A mesma regra aplica-se ao teu telemóvel, a um portátil, a uma moto, a um frigorífico, a uma máquina, um frigorífico nem tanto, mas pronto, uma máquina de lavar a roupa. Tu tens que aprender a funcionar com estas coisas se tu queres retirar o melhor delas. E se tu não queres correr grandes riscos. O cérebro é a máquina que opera tudo. E ninguém te ensina a trabalhar com isto aqui. Ninguém. A não ser que tu decidas depois seguir por um caminho a nível de ensino superior relacionado com esta área, ou que assistas a alguns conteúdos dessa forma, ao longo da tua vida, ninguém te diz realmente o que é que está a acontecer dentro do teu cérebro, porque é que está a acontecer e, mais importante, como é que tu podes alterar isto aqui. Isto, quer dizer, isto define a tua vida. Mas essa metáfora, estavas a dizer metáfora, até dá para as duas coisas. Imagina, eu para aprender como é que eu funciono tenho que ler, tenho que pesquisar, tenho que procurar, tenho que dedicar tempo. Não tem essa gratificação instantânea, que isto é uma melhoria a médio e longo prazo. É infinita, não acaba. Mas já viste, com a máquina de lavar é a mesma coisa, ou com o telemóvel. Ninguém vai ver um manual de telemóveis. Pois não. A pessoa funciona. E depois quando é que tu vais ao manual ou pedir ajuda? Quando partes o telemóvel. Exatamente. É o mesmo para a nossa saúde mental. Exatamente, sem dúvida alguma, tens toda a razão. Ainda há coisas que eu às vezes digo à Su, não, mas olha, podes fazer isto e aquela. Eu não sabia que dava para fazer isto aqui, porque nós exploramos também. Mas, quer dizer, um telemóvel ainda é uma coisa, ou um computador ainda é uma coisa. Quer dizer, agora, quando estamos a falar da nossa vida... Somos nós? Claro, a sério que vocês não querem um melhor, não querem perceber como é que isto aqui funciona, sabendo que a vida poderia ser bem mais fácil dessa forma. É que a vida já é difícil por si só. A vida é um caos. Pronto. E nós tentamos sistematicamente sobreviver a esse caos. É para saber algumas coisinhas do género, tu sofres com ansiedade, não precisas sofrer tanto, não vais eliminar a ansiedade da tua vida, não vamos fazer esse tipo de promessas ou juras, mas sofres de depressão, há certas coisas que se podem fazer, se calhar não é o fim do caminho, se calhar há aqui outras alternativas ou outras coisas que precisam de ser experimentadas. A minha comunicação no meu relacionamento é péssima, não precisamos de aceitar e ficar assim para sempre, ou acabarmos sozinhos, ou acabarmos sempre em relacionamentos tóxicos. Há qualquer coisa que se pode fazer em relação a isto, quer dizer, esta máquina vai contigo para todo o lado. Isto vai determinar muitos dos aspectos da tua vida. Acordas e dormes com ela e passas a vida toda com ela. 24/7. 24/7. O que mais existe nestes nossos cérebros é o que é que será que está acontecendo no cérebro dos outros. Sim. E principalmente agora, nós queremos é ver os outros a viver. Este está aqui, este está a fazer coisa, este gosta desta comida e nós sentados na cama a ver os outros e a nossa vida está uma cagada absoluta. Vocês acham que eu às vezes sou contra o facto das pessoas estarem nas redes? Eu não tenho nada contra isso, mas é assim. Se esta é a tua vida não está bem, e estas são as redes sociais, tu tens isto aqui por resolver e decides ir para aqui,
Isto vai E continuar há assim. há estudos correlacionais, mas que mostram mais tempo nas redes sociais, a pessoa sente-se menos satisfeita. O Facebook foi alvo de muitas críticas por causa da correlação que fizeram entre a utilização do Facebook e a depressão. Sim, mas não só o Facebook, outras redes sociais. O Instagram agora é o top. Tu vês só coisas boas, tu vês Uma maravilha, a vida deles é incrível, pá. É isso. E eu aqui. E esta é a minha. Mas dá para fazer qualquer coisa. A questão é essa. Isto é aquilo que acho que é a parte que me faz mais confusão é essa. É saber que existem soluções disponíveis e que as pessoas ainda assim preferem. Isto parte-me o coração, pá. Irrita-me às vezes. Olha, agora irrita. Vamos pegar na emoção. Tu disseste que a gratificação instantânea removias. Se tivesses que. Sim, o prazer da gratificação instantânea. Sim. E qual é a tua emoção favorita? Ok. Se pusesses num ranking. Vais estar em viagem com o super, devia ter dito aquela. Às vezes é isso. Mas neste momento. Eu não vou dizer favorita pela forma como eu a experiencio a nível de sensações, mas eu vou dizer qual a favorita por aquilo que ela traz. Eu colocaria o sofrimento construtivo, ou seja, aquele tipo de sofrimento. Tu és o contrário, geralmente amar, é o prazer. É bom o sofrimento. Ok, explica-me isso, este sofrimento construtivo. Ou seja, se tu terminas um relacionamento e já passaram 2 anos e continuas a pensar nessa pessoa e pensar como é que a tua vida seria se essa pessoa voltasse para ti, isso para mim é um sofrimento desnecessário. Não acho que o deves fazer, não vais retirar grande coisa daí. Agora, por exemplo, se tu utilizares o sofrimento que tu sentes quando vais para um ginásio, quando estás a aprender uma determinada matéria, quando tens que fazer alguma melhoria na tua personalidade ou algum traço de comportamento teu, o sofrimento que é às vezes conversares com alguém para teres uma conversa difícil, o sofrimento associado a, por exemplo, engolires o orgulho e pedires desculpa porque sabes que erraste. As sensações são horríveis, mas o que isso te vai trazer é maravilhoso. Eu costumo dizer às pessoas que obviamente o sofrimento é inevitável, não é? E há sempre esta metáfora ou esta analogia das 2 dores, não é? Vais ter que escolher alguma, mas de facto é, ou as pessoas podem ter uma determinada situação e sofrerem com ela interminavelmente e morrerem assim, ou podem passar pelo horrível sofrimento às vezes que é ir à terapia e ter que lidar com os monstros e com os fantasmas temporariamente e verem-se livres disso e agora estarem mais coisas. Portanto, há o sofrimento que eu acho que muitas vezes é desnecessário ou demasiado prolongado ou que não te vai trazer nada, e há outro sofrimento que acho que pode ser construtivo. Fazes-me lembrar da dor crónica. Não é? Sim. A dor crónica acompanha uma pessoa e eu tenho uma tia que tem dor crónica, aquilo é horrível, todos os dias sentes dor e a dor vem do nada, não sabe bem de onde é que vem. Pronto, dor crónica. Mas depois tens do outro lado do espectro não é patologia, mas um síndrome que é insensibilidade congénita à dor. São pessoas que não conseguem sentir dor física. Sim. E essas pessoas vivem menos tempo que a média. Porquê? Sou capaz de estar assim no fogão a falar com a minha mulher e de repente, olha, cheira-me a porco esturricado, por exemplo, e é a minha mão. Ou então tenho uma lesão interna e como não sinto a dor, há uma hemorragia interna, ou seja, fez-me lembrar isso, o sofrimento construtivo no sentido de eu sinto uma dor que me alerta para alguma coisa e eu consigo resolvê-la. Eu sou fã dos estoicos, pá. Eu sou sou fã dos estoicos. Eu gosto eu gosto da forma deles olharem para a vida e criarem até em certas situações sofrimento propositadamente por saberem o que isso lhes pode trazer, nem que seja, por exemplo, olha, uma vez por mês vou dormir no chão, ou vou fazer jejum, é a prática do desconforto voluntário, porque a vida vai ser sempre mais difícil do que fácil, e porque acho que era Sócrates que dizia que o grande objetivo na vida não é não é ter mais coisas, mas aprender a ficar feliz com menos, porque quanto mais coisas também tens, mais coisas tens para cuidar, não é? Portanto, e para poderes perder isso frequência. Sim, e eu sei que há hoje em dia pessoas, nós agora entramos nesta época do positivismo, não é? Tudo muito soft, tudo muito brand, tudo muito à base de conversa e isso. No outro dia estava a ver uma publicação de um pai que tinha chamado a atenção ao filho, hoje em dia também filma-se tudo, pela forma como o filho tinha falado e maltratado a mãe. Portanto, estamos a falar de um miúdo pai com 7, 8 anos, que tinha batido na mãe e que tinha gritado com ela durante o tempo que o pai estava fora de casa, e o pai sentou-o no sofá e perguntou-lhe o que é que ele tinha feito e perguntou se ele agora era capaz de fazer o mesmo a ele, e disse: não me tratas a mim assim, não vais tratar a tua mãe. Portanto, uma conversa de pai para filho, em que ele claramente era a figura autoritária, não houve agressão por parte dele, isso tudo. E depois tu vais aos comentários e tu pensas: a partir disto aqui está tudo bem, quer dizer, está um miúdo a chamar a atenção.
Hoje as pessoas dizem assim, não é assim que as coisas se fazem. Estas coisas resolvem-se a sentar a criança à mesa e ter uma conversa com compaixão e empatia com ela. E eu pergunto-me se as pessoas recordam-se o que é ter 7, 8 anos. E é aquilo que estamos a falar há bocado. Eu acho que a cabeça adulta tem uma perspectiva completamente deturpada daquilo que era sermos crianças ou daquilo que é ser-se bem mais velho. E perde a noção de quais é que eram os nossos valores ou formas de pensar. Uma criança de 7, 8 anos não tem esse poder de raciocínio lógico para ser fácil apelar à compaixão, à empatia ou à compreensão. Os miúdos não pensam dessa forma. Os miúdos respeitam as figuras de autoridade. Os miúdos não respeitam conversas de lógica. Portanto, e aquilo que eu sei que hoje em dia nós tentamos entrar no género, não, é possível construir uma vida extremamente maravilhosa só na base do prazer e da felicidade. Não é. Não há crescimento sem sofrimento, quer dizer, uma planta não cresce sem sofrer. Aquilo que determina a largura de um tronco de uma árvore e dos ramos tem a ver com a situação climática em que ela vive. Quanto mais vento houver e quanto mais chuvas, mais grossos os troncos são para serem mais resistentes. Quanto mais uma pessoa vai ao ginásio, mais peso puxa e mais rompe as fibras musculares e mais comida ingere, mais forte ela se torna. Resiliência. Constróis resiliência, se houver desconforto. Sim, os processos são desconfortáveis. Agora, queremos entrar neste modo aqui de não precisa de ser desconfortável. Eu não escolhi que fosse desconfortável. Simplesmente, quando tu te queres dedicar a uma coisa muito a sério, por acaso os processos acabam por ser chatos, aborrecidos e algumas das vezes dolorosos pela natureza dos processos em si. Portanto, a pessoa diz, eu agora sou um mestre de psicologia. Está bem, mas é assim, tiveste que estudar, foram muitos trabalhos, muitas apresentações, muitas dores de cabeça, tentar entender a matéria. Sim, agora tens aqui o teu prémio final, mas os processos, por acaso, olha, são chatos, são aborrecidos. Não é? Ninguém gosta de estar a sofrer, as pessoas gostam é do resultado que têm daí. E quando eu olho para o oposto, que é aquele que só escolhe a vida de prazer, aquele que só escolhe a vida de gratificação instantânea, costuma ser um perigo para si e para os outros, eu não encontro satisfação na vida. Portanto, sim, eu opto pelo sofrimento. Eu não sou muito fã. Eu tenho uma frase que acho que vai esta semana. Nós agendamos as publicações que é se apenas procurares o que é fácil, espera-te uma vida difícil. Sim, é a mesma coisa que essa tempos linha. Fáceis. Pessoas fortes. Pessoas fortes criam. Não, pera. Eu sei qual é, mas eu também não sei qual é. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Anda por aí. Olha, última pergunta. Tu és uma pessoa que também gosta de ler, gosta de estar informada. Deixa-nos lá aqui um livro que recomendas quem nos ouve poder ler. Não precisa ser o livro que mais gostas, mas um livro que gostes. Vou dizer 2. Pronto. Um para os fãs da psicologia e outros... Para os não fãs. Não é para os não fãs, mas embora entre no campo da autoajuda, é diferente. O meu livro favorito chama-se Influência, a Psicologia da Persuasão. Robert Cialdini. É o meu livro número 1. Sempre foi, e tem sido até agora. Se querem entender sobre mente humana, manipulação, persuasão, não só o que acontece, mas como também nos podemos defender, e ter os mais diversos exemplos que dizem, não importa quem tu és, tu não és imune, e todos nós estamos sujeitos a isto aqui. Para mim é um livro tão interessante de se ler. Eu emprestei um amigo meu, ele estava a trabalhar numa imobiliária, no mesmo mês que ele leu o livro, Faturar. número 1. O livro é mesmo muito bom. Claro. Muito interessantes. E o outro livro que eu recomendaria é o Estatuto Fupip, do Mark Manson. O que tem a arte subtil de dizer que se... E o Estatuto Fu... Quer dizer, há bocado disseste um palavrão. Agora para fazer o nome do livro não és capaz de... Pode dizer, Estatuto Fudido. É o nome do livro, é o azul. Porque, embora ele não seja um psicólogo, o gajo percebe muito. Percebe mesmo muito. E gosto do estilo de escrita dele, porque é um estilo de escrita mais... direta, não é? Sim, é fácil de se entender. A palavra que se utiliza é uma palavra até... Quer dizer, a palavra que se utiliza para retratar um tipo de escrita ou fala simples, não é verdade, nem é nada simples, que é coloquial. Sim. É uma palavra estranha para retratar isso. Gosto do estilo de escrita dele. Ele diz umas quantas asneiras que é uma coisa que eu também sou fã. Ele fala de forma muito aberta e uma das coisas que eu gostei naquele livro é que ele engana-nos durante a primeira metade do livro. Ele acredita que ele defende que nós devemos ter
ter esperança e depois diz caga nessa merda. Não é com isso que vais conseguir chegar a algum lado. Depois começa a sério, não é? E depois começa mesmo a sério e é uma chapada de luva branca e diz muito acerca da vida e ele fala que as coisas não têm que estar a ser bonitas e se calhar muitas das vezes nós avaliamos mal as coisas. Ele dá um exemplo, por exemplo, em que ele diz a forma como tu avalias o amor que alguém tem por ti é baseado nas tuas crenças e não no comportamento da outra. Se calhar tu sabes que uma pessoa te ama se ela te ligar 3 vezes por dia e disser que te ama em todas as vezes, mas se calhar a forma da outra pessoa te mostrar amor é cada vez que está contigo, uma vez por semana, vamos imaginar, a dar-te um abraço. E se a pessoa não diz do amor, exatamente, se a pessoa não diz que te ama 3 vezes, tu achas que ela não te ama porque estás a usar a tua linguagem e não a dela. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem um canal de YouTube também incrível. Ele não tem papas na língua, portanto esses seriam os 2 livros assim que eu recomendaria. Muito bom. Ou o Príncipezinho. O Príncipezinho também. Grandes lições de vida. Disseste uma coisa muito interessante que é, nós, já viste, eu posso ser assim, a minha mulher é fria, um exemplo, porque eu quero mais afeto, mas posso ser que a minha mulher é uma melga se eu for uma pessoa que não quer tanto afeto. Exatamente. Tanto a ver com outra pessoa, mas também comigo. Principalmente connosco. Esta interação. Sem dúvida, principalmente connosco. Daniel, foi um prazer. O tempo passa bem rápido. Obrigado. Obrigado, Passou meu aqui pá, uma hora foi um e tal de prazer. episódio. A sério? Geralmente é 1 hora, 50 minutos, 1 hora e tal, é bom sinal. Pois, por isso é que eles já estavam assim. Dava aqui Desculpem. a mão na cabeça. O tempo passa mesmo a correr. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer, pá, vai ser um prazer conversar contigo. Conversas interessantes, pá. Beijo. Obrigado a todos e vemos no próximo episódio do Inteligência Pessoal Podcast.